Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora então aqui no canal dar início a algumas gravações específicas sobre justiça restaurativa, para trabalhar então alguns conceitos, algumas ideias, trazer também algumas novidades envolvendo esse tema. E eu vou começar então, dentro do meu eixo, a trabalhar com uma perspectiva que surgiu na nossa última live, meio sem querer, e que trata, na verdade, de um assunto muito interessante que diz respeito aos mitos sobre a justiça restaurativa. Então, esse vai ser o primeiro de alguns vídeos que eu vou tratar em cada um deles sobre um mito, e eu espero então poder trazer esses assuntos para debate aqui no canal, para também fomentar, né, a discussão e, em alguns casos, inclusive, um bom debate. O primeiro mito, então, da justiça restaurativa, que é bem importante de salientar e de grifar enquanto mito, é o fato de que a justiça restaurativa seria uma justiça branda, uma justiça leve, uma justiça que, ao contrário da justiça criminal, da nossa séria, pesada e vingativa justiça criminal, a justiça restaurativa seria simplesmente um modo de permitir que as pessoas se livrassem, digamos assim, da sua responsabilidade, né, por um crime, sem nenhum tipo de punição. E isso é uma pré-concepção que as pessoas têm sobre a justiça restaurativa, que nada mais é do que um mito. E por que que é um mito? Porque as pessoas desconhecem, muito provavelmente por falta de informação ou porque nunca tiveram contato com experiências de justiça restaurativa, elas desconhecem o fato de que a justiça restaurativa acontece em poucos casos, né? Nem todo mundo quer participar de um encontro restaurativo. Depois, em outro momento, nós vamos falar sobre os princípios da justiça restaurativa, dentre eles o princípio da voluntariedade, para que isso fique mais claro. E, portanto, como o número de pessoas que participa dos encontros não é muito grande, esse número, essas pessoas que acabam se encontrando, então, para debater sobre o seu caso, elas passam por uma situação bastante tensa, bastante emocionalmente bastante pesada, né? Encontrar-se com a pessoa que praticou o crime contra nós ou encontrar-se com a nossa vítima é uma situação bastante delicada. Então, encontrar-se com a pessoa que praticou o crime ou se encontrar com a vítima da nossa ação e entender as consequências daquela ação para aquela pessoa, ao mesmo tempo, pelo outro lado, né? A vítima, ouvindo o ofensor, percebe que a situação não é tão simples assim quanto ela achava, e muitas vezes os fatos são esclarecidos, as dúvidas das pessoas são tiradas, mas isso tudo em um ambiente de uma carga emocional muito pesada, né? O próprio encontro entre as pessoas, ele acaba funcionando a partir de é meio difícil de explicar, é um ponto quase inapreensível, né? Mas a partir de um dispositivo moral que não é nominável, né? E ele funciona muito bem no sentido de colocar para o réu, né, para o acusado, toda a responsabilidade sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que ele fez. E muitas vezes, não é raro, acusados, né, dizerem que se sentiram muito mais responsabilizados num encontro restaurativo do que por meio de uma sentença condenatória. Então, as pessoas acham que simplesmente porque pode acontecer num encontro restaurativo o perdão da vítima em relação ao ofensor, que ele simplesmente vai estar livre de um processo criminal. Na maioria dos países não é assim que funciona. Os processos, né, o restaurativo e o processo criminal tramitam em paralelo em alguns lugares. Em outros lugares,
eles funcionam de forma interdependente. O resultado da restaurativa pode influenciar ou não o processo penal, e, claro, em alguns lugares, o encontro restaurativo, se for bem sucedido, pode extinguir, gerar a extinção da punibilidade, enfim, né, depende da forma jurídica encontrada para eliminar, acabar com o processo penal. Mas na maioria dos lugares não é assim que funciona. Em vários lugares, em vários países, os processos tramitam de forma paralela. E, de todo modo, achar que a restaurativa vai, de uma hora para outra, tirar a responsabilidade do ofensor é um grande mito, né? Sobretudo porque, como eu acabei de relatar, a carga emocional envolvida num encontro ela é muito alta. E as pessoas não simplesmente se encontram do nada para conversar sobre o fato. Elas têm pré-encontros, né, do ofensor, depois da vítima, para esclarecer dúvidas, para conhecer as regras sobre o procedimento. Então, elas não podem simplesmente chegar lá e sair conversando sobre o caso e, eventualmente, com um pedido de perdão e o perdão sendo aceito pela vítima, o sujeito se isentar de responsabilidade, muito pelo contrário, né? Então, esse é o primeiro mito que eu gostaria de trabalhar aqui no canal. Se vocês tiverem alguma pergunta, escrevam aí nos comentários, fiquem à vontade e, obviamente, inscrevam-se no nosso canal e acompanhem os nossos próximos vídeos. Até logo!